paz do nosso Senhor Jesus. Mais um dia dos nossos devocionais, mais um dia que a gente está junto aqui tentando ler a palavra de Deus, ler os capítulos dos evangelhos e tentar trazer para as nossas vidas um aprendizado de vida, uma prática de vida, né, conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que Jesus revelou da parte de Deus e da parte do reino de Deus para as nossas vidas. E isso é muito interessante começar falando desse jeito, porque hoje nós vamos entender que Jesus muitas vezes ele tenta descaracterizar doutrinas humanas, né? A gente muitas vezes interpreta a lei de um jeito, a gente interpreta a palavra de Deus de um jeito, a gente interpreta as coisas de Deus de um jeito, conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, e nós seguimos essa interpretação por todas as nossas vidas e nós não, muitas vezes, desapegamos dessas coisas, mesmo que o próprio Jesus, em algumas vezes nas nossas vidas, ele tenta provar que aquilo que nós estamos pensando não está correto. Nós estamos totalmente enganados. Então tem duas situações que acontecem isso no texto. Jesus está começando a ficar famoso, né? Jesus volta para sua casa em Cafarnaum, e aí muitas pessoas estão seguindo Jesus, umas com interesse verdadeiramente de conhecer um pouco mais de Jesus, outras já são discípulos de Jesus, já creram nele, já entenderam o propósito dele, já estão seguindo ele de todo o coração, e outros, os religiosos, por exemplo, tentando dar uma pegadinha em Jesus e tentando descaracterizar essa ideia de que Jesus é o Messias, essa ideia de que Jesus é o enviado de Deus. E aí os fariseus, né, os religiosos, mandam os escribas, os intérpretes da lei, homens conhecedores, extremos da lei, homens que aprenderam, foram ensinados durante muitos anos, né, estudaram durante muitos anos a lei de Deus, a Torá, a lei do Antigo Testamento, e interessante que esses homens, eles criam, né, a partir dessa leitura, desses estudos deles, eles criam a interpretação desta lei. E Jesus mostra para eles que algumas partes dessa interpretação estão redondamente equivocadas e enganadas. Né? A primeira parte é a parte da cura do paralítico, né? Essa parte sensacional, esse grande milagre onde um paralítico é colocado diante de Jesus, e Jesus diz para ele assim, logo que ele chega, Jesus já diz para ele assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os intérpretes da lei entendiam que aquilo ali era uma blasfêmia. Como é que a gente pode dizer para alguém que os pecados estão perdoados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Conhecedores da lei, eles também entendiam que uma vez por ano, né, um sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, e oferecia um sacrifício a Deus para o perdão do pecado de todo o povo. Só que eles não consideravam mais essas pessoas doentes, essas pessoas que estavam servindo Roma, por exemplo, como publicanos, como pessoas do povo. Eles consideravam essas pessoas pecadoras e olhavam para essas pessoas e entendiam que por causa da doença deles, por causa da função deles, eles eram pecadores por si só. E eles não eram perdoados por Deus porque eles não mudavam de vida. Eles continuavam praticando as mesmas coisas ou continuavam sendo, né, doentes, paralíticos, cegos, surdos, e aqui para eles, no entendimento deles, leprosos, né, e para eles, no entendimento deles, eles continuavam pecadores. Eles estavam debaixo de uma condenação divina, e a condenação divina era apresentada nos corpos, né, físicos deles. E aí Jesus tenta provar que isso está errado. Jesus mostra para eles que eles também fazem parte do povo, eles também fazem parte do povo de Israel, e eles fazem parte e são amados de Deus de todo o coração. Então Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados, queridos. E aí eles ficam pensando entre eles: não, isso é uma blasfêmia. Eles não chegam a falar, mas eles olham com certeza um para os outros. E Jesus, conhecedor do coração de todos nós, ele diz para eles a seguinte frase assim: o que vocês acham mais fácil? Vocês acham mais fácil dizer seus pecados estão perdoados, ou vocês acham mais fácil eu promover essa mudança que vocês esperam? Ou seja, eu dizer para ele: filho, levanta-te e anda, né? Seja curado, né? Essa reflexão que eles entendem do pecado que está na sua vida, no seu corpo, eu vou tirar para ver se eles aprendem e entendem que Deus perdoa pecados. E isso não tem nada a ver com a estrutura física dessa pessoa. E aí Jesus fala isso para eles: filho, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí aquilo ali fica, poxa. E aí o poder de Jesus é mais revelado ainda ao povo. E aí Jesus continua caminhando, continua entendendo isso, e continua caminhando com essas pessoas. E aí Jesus chama um publicano, que também era considerado pecador, Levi, aqui no texto de Marcos, mas é o mesmo Mateus, né? O mesmo Mateus do evangelho anterior. E Jesus convida ele para
para segui-lo, para caminhar com ele, para ser seu discípulo. E Mateus larga tudo que tem, Levi larga tudo que tem e vai até Jesus e começa a seguir Jesus. E Jesus entra na casa de Levi e come com ele. E aí novamente os escribas entram junto, né? Entram na casa e começam aí a discutir entre eles como pode um homem que se diz santo, um homem que se diz de Deus, sentar e comer com pecadores. Novamente eles entendem, né, que um homem santo não pode ter comunicação, não pode ter comunhão com o pecado, e para que não possa ter comunhão com o pecado, não pode ter comunhão com esses pecadores, com esses homens que, de acordo com sua interpretação, de acordo com a sua ideia, ainda estão vivendo em pecado por suas características de vida. Mas eles não observam que a Bíblia vai falar que eram discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor, que talvez eram considerados, aos olhos desses escribas, eram considerados menores ou eram diminuídos, né? eram considerados segregados, vamos dizer assim, eram segregados por causa das suas situações, por causa das suas características, porque eram pobres ou porque viviam em desacordo com a interpretação daqueles homens, mas nunca em desacordo com a lei de Deus. E aí Jesus fala para eles, que diz assim a seguinte frase: vocês se consideram justos demais. Vocês se consideram justos demais, vocês se consideram conhecedores demais, vocês se consideram bons demais, né? Só porque vocês estudaram, só porque vocês criaram uma interpretação e creem nessa própria interpretação, muitas vezes em desacordo com a verdadeira palavra de Deus, vocês se consideram melhores do que os outros, né? E aí Jesus diz para eles assim: o Filho do Homem não veio para salvar o justo, porque é impossível tentar convencer ou persuadir vocês de que vocês estão errados, a não ser que vocês se arrependam e olhem para a lei e olhem para a palavra de Deus com os olhos puros, né? Então eu nunca vou conseguir persuadir vocês, eu nunca vou conseguir curar vocês. Os justos, né, como vocês mesmos dizem, não precisam de Deus, não precisam de cura, não precisam de libertação, porque vocês acham que vocês estão perfeitos. Mas os pecadores, sim, eu vim para eles, para aqueles que se arrependem, para aqueles que se humilham, para aqueles que reconhecem que precisam de Deus, para aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus e que tudo que eles são e tudo que eles precisam é de um toque, é da presença de Deus. É para eles que eu vim e eu estou aqui por causa deles. Vocês que estão, vamos dizer assim, vocês que estão incomodados, se retirem, saiam dessa casa, né? Vocês não querem aprender de mim, vocês não querem aprender a minha doutrina, que é a própria palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada para vocês. Se vocês não querem, se afastem, né? Mas eu quero ensinar esses homens que são humildes de coração, porque eles querem aprender a palavra de Deus e querem verdadeiramente ser meus discípulos, né? Então a gente precisa aprender sobre isso, né? Trazer para as nossas vidas. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus com muito legalismo, a gente olha para a palavra de Deus com muita religiosidade, e a gente, ao olhar para a palavra de Deus dessa forma, a gente segrega pessoas. E a gente impede muitas vezes que pessoas ouçam e conheçam o verdadeiro evangelho simplesmente por causa das nossas regrinhas e das nossas doutrinas humanas. Não, aquele cara ali não pode ser crente, aquela pessoa não pode ser crente, aquela pessoa não pode verdadeiramente dizer que crê em Jesus, porque olha para o jeito que ela vive, olha para o jeito que ela se veste, olha para o que ela come, essas coisas que são pequenas demais, entendeu? Essas coisas que são ridículas demais, mas essas pessoas são o alvo de Jesus, essas pessoas são aquelas pessoas que Jesus quer, aquelas pessoas que Jesus quer salvar, aquelas pessoas que Jesus quer buscar, e através de você, que deveria ser muitas vezes luz, né? Deveria ser muitas vezes o caminho, né? Mostrar o caminho, apresentar o caminho, você que deveria iluminar o caminho dessas pessoas, você está sendo a pedra que está atrapalhando essas pessoas de conhecer Jesus. Então, por favor, queridos, aprendam com esse texto, aprendam com isso, né? Aprendam, não sejam rigorosos com a interpretação que vocês fazem do texto. A gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo e muitas vezes a gente pode estar enganado. Deixe Jesus apresentar o verdadeiro evangelho para você. Deixe o Espírito Santo iluminar o teu coração, fazer com que você entenda verdadeiramente a palavra. E olhe que o foco de Jesus são as pessoas. O foco de Jesus, ele veio para salvar pecadores, trazê-los ao arrependimento e à mudança de vida. Que Deus te abençoe, espero que Deus te ilumine com essa mensagem, em nome de Cristo.